Você está usando ou já está pensando em utilizar uma canetinha emagrecedora? Hoje isso é uma grande moda se a gente parar e pensar, né? Hoje, quando você pensa numa pessoa que quer perder peso, que quer emagrecer, a maioria dessas pessoas estão utilizando algum tipo desses análogos de GLP-1, né, que são essas canetinhas, como o Ozempic, o Mounjaro, sendo que essas canetinhas são importantes no tratamento de emagrecimento, com certeza, não sou contra. Eu só quero que vocês entendam que essas canetinhas também trazem muitos efeitos colaterais. E é o que a gente está percebendo hoje na população. Todos os dias eu recebo mensagens de médicos me perguntando o que pode passar junto ao uso das canetinhas do Mounjaro, do Ozempic, entre outras que estão aqui no nosso mercado. O que eles podem indicar para reduzir os efeitos colaterais, como queda de cabelo, perda de massa muscular, constipação e também diarreia. Eu sei que esses são problemas que afetam muito a vida dos pacientes, e para você que está utilizando uma canetinha, ou para você que é médico e está prescrevendo a canetinha, o que eu vou falar hoje talvez seja de suma importância, porque quando você reduz os efeitos colaterais juntamente a um tratamento correto, você tem efeitos maravilhosos do uso das canetinhas. E a gente vai começar falando sobre a dor que talvez seja a mais recorrente, talvez seja a dor que eu mais vejo no dia a dia, a dor que as mulheres mais reclamam, que é o quê? A queda do cabelo. Uma queda muito acentuada do cabelo. O homem, ele já vive um pouco mais próximo disso, né, por conta dos fatores hormonais, androgênicos que o homem tem. Mas a mulher, na sua essência, dificilmente tem essa queda de cabelo acentuada se ela não tiver algum tipo de doença hormonal como a SOP. E nesse tipo de caso, nosso corpo é perfeito. E quando a gente começa a perder peso muito rápido, né, que é algo que acontece com o uso dessas canetinhas, o nosso corpo entra num processo que chama eflúvio telógeno. Esse eflúvio telógeno é como se o corpo estivesse poupando energia e fazendo com que os folículos capilares não crescessem. Olha que interessante. E esse eflúvio telógeno, além de aumentar a queda de cabelo, ele também faz com que novos folículos não nascem. E tudo isso está interligado com o aumento da queda de cabelo, com a perda de cabelo, com o enfraquecimento dos fios do nosso cabelo, especialmente das mulheres. E o que fazer? O que fazer? Vai ter que parar de tomar canetinha? Vai ter que parar o tratamento? Pessoal, muitas coisas dá para ser feitas. Eu até... Para quem está aqui a primeira vez, todos os meus vídeos eu tenho minhas anotações, ó. É eu comigo mesmo, ó, tudo minha letra. Eu estudo bastante antes de fazer cada vídeo aqui para vocês. Eu gosto de anotar para não deixar nada sair, nada ficar para trás, porque nossa mente nos engana, né? E nesse tratamento, né, a pessoa utilizando ali algum tipo desses análogos de GLP-1, algum desse tipo de canetinha, o que eu recomendaria? O que eu vejo que traria um resultado? 5 a 10 anos atrás, pessoal, eu não teria coragem de falar o que eu vou falar aqui agora, que eu iniciaria com o uso de um colágeno desse peptídeo. Há 10 anos atrás, a gente não tinha embasamento científico que colágeno funcionava por alguma coisa. E a gente sabe que o colágeno hoje, na forma de peptídeo, onde o colágeno vem em moléculas menores, né, eles têm uma absorção muito maior pelo nosso corpo e, consequentemente, eles trazem benefícios. E por que eu usaria um colágeno desse peptídeo, como o Verisol, o Genuine, o Peptan? Esses são excelentes colágenos peptídeos que você pode estar utilizando. Porque esses colágenos peptídeos têm a capacidade de fortalecer a nossa derme. E esse fortalecimento da nossa derme, né, que é essa parte superficial da pele, ela consegue melhorar também o fortalecimento de novos folículos capilares, tá? Então, no primeiro ponto, eu entraria ali, sei lá, com Genuine entre 5 a 10 gramas por dia, sem sombra de dúvida. Em segundo ponto, vitaminas essenciais para os nossos folículos capilares. E também esse ponto também é importante. Por que eu falo isso? A gente falou do eflúvio telógeno, né? Que é essa maneira do corpo economizar energia e, consequentemente, o cabelo não cresce, né?
os folículos capilares não crescem. Mas quando a gente está tomando essas canetinhas, a nossa ingestão de alimentos, a nossa ingestão de comida no dia a dia reduz bastante. E, consequentemente, a absorção de algumas vitaminas também é prejudicada. E nesse período eu entraria também com a vitamina B5, com a B6 e também com o zinco, que as 3 vitaminas principais para que o folículo capilar cresça e cresça também com qualidade. Então vamos lá, gente, olha só. Falamos aqui, eu vou usar o Genuine, tá? Mas pode ser um Verisol, pode ser um Peptan, tá? Genuine, 5 gramas. Botaria ali uma B5 de 50 miligramas, uma B6 10 miligramas e um zinco de 10 miligramas. Eu botaria aí um sachê 2 vezes ao dia. Poderia fazer isso até em sachê. Outros suplementos que eu também usaria é a L-cistina juntamente da L-metionina, pois eles são muito importantes para a produção de queratina. E a queratina não é creatina, é queratina. Com o quê? Essa substância, além de fortalecer o folículo capilar, ele também traz qualidade para os nossos cabelos, tá? Então vamos lá. L-cistina eu botaria aí 100 miligramas, mais ou menos, e a L-metionina eu colocaria em torno de 150 miligramas. Então temos nessa fórmula o Genuine, temos a B5, a B6, o zinco, a L-cistina e a L-metionina. Dá para fazer tudo em um sachê só. Nenhuma dessas substâncias vão atrapalhar muito o sabor se você fizer em sachê. Outras vitaminas importantes que a gente tem que ter cuidado nesses pacientes é o ferro e o selênio. Sempre importante, né? Você que é médico, está acompanhando, ou você que está fazendo uso das canetinhas, está fazendo exames para entender a necessidade do teu corpo. Porque quando a gente diminui a ingestão de alimentos, a gente também diminui a absorção de algumas vitaminas essenciais. Por isso que o ferro e o selênio, que são essenciais para o nosso cabelo, eles também têm que ter um olhar mais carinhoso. E nesses pacientes eu suplementaria também o ferro e o selênio. Aí as dosagens vai depender muito da necessidade de cada um. Vamos supor que ali eu botaria de ferro ali, um ferro que é lá em torno de 80 miligramas, em torno de 50 miligramas. Nesse sachê não dá para botar porque o ferro tem um sabor bem marcante e ruim. Então tira do sachê e passa a prescrição separado. Botaria um ferro de 50 miligramas, tomar essa dosagem 2 vezes ao dia, ou então um ferro de 100 miligramas, tomar uma cápsula ao dia, aí vai ficar a seu critério. E pode botar até o selênio junto, pode botar em torno de 30 a 40 microgramas, tá? Eu gosto muito do selênio-metionina, que é a união do selênio junto com a L-metionina, que consequentemente melhora a absorção do selênio. E a L-metionina, eu já falei dela aqui hoje, que também é importante para a produção da nossa queratina, né, para melhorar a qualidade do nosso cabelo. Então olha só que tratamento bacana que a gente está criando aqui, gente. Um outro ponto que eu acho que também tem que ser observado e deve ser adicionado nessa fórmula é a biotina. Ah, mas por que biotina? Porque ela aumenta a proliferação celular, especialmente nos folículos do nosso cabelo. Ela ajuda a aumentar o processo, ela melhora o desenvolvimento dos folículos capilares. E também eu colocaria a biotina nessa fórmula ali, na dosagem diária, em torno de 2 miligramas por dia. Tá? Então vamos repetir. Genuine, que é o nosso colágeno, vitamina B5, B6 e zinco, metionina, junto com a L-cistina, a suplementação do ferro juntamente ao selênio, caso seja necessário, e sempre adicionar a biotina. Essa seria ali o meu tratamento para que a queda de cabelo nesses pacientes que estão utilizando a canetinha reduza ou também pare, tá? Humberto, dá para usar esse tratamento durante o uso? Claro. Humberto, dá para fazer esse tratamento após o uso da canetinha? Também dá. Mas eu recomendo utilizar durante o uso das canetinhas. E, gente, muitas pessoas sofrendo com a queda de cabelo. Eu já vi gente parando o tratamento por conta de queda de cabelo, tá? Então, para você que é médico e trata esse tipo de paciente, ou para você que é nutricionista e farmacêutico, é importante vocês entenderem isso, porque o uso desses peptídeos, né, o uso desses
desses análogos de GLP-1, a tendência é que só aumente, né? Então, esse tipo de caso, você vai se deparar com mais frequência no seu consultório. Segundo ponto, que para mim é o pior, perda de massa muscular. É muito difícil a gente ganhar músculo. Quem malha sabe o que eu tô falando. Quem faz exercício sabe o que eu tô falando. Aí você pega uma pessoa ali que já passou dos seus 45, 50 anos, já tá na menopausa, uma mulher, olha só, e tá tomando a canetinha, e tá tudo bem. Mas 40%, 40, gente, 40, e não sou eu que tô falando, são os estudos que mostram. 40% do peso que a gente perde com o uso dessas canetinhas, desses análogos de GLP-1, é de músculo. E isso vai diminuir a qualidade de vida das pessoas. Quando você pega um paciente jovem entre os seus 20 a 40 anos ali, isso vai acontecer consequentemente. Mas você consegue ter uma recuperação ainda mais fácil. Mas quando você pega uma pessoa que já passou dos 45, 50 anos, ou até uma pessoa de 60 anos, que já tem uma dificuldade por conta da idade, por conta de fatores hormonais, a ganhar massa muscular, esse olhar em cima da massa muscular que eu vou passar aqui para vocês tem que ser ainda mais carinhoso. Nesse tipo de caso, eu sempre entro e sempre recomendo o Whey Protein. Qual o Whey Protein, Humberto? Gente, o concentrado. É o mais barato, tem uma excelente absorção, tem em torno de 70% a 80% de proteína, tem uma baixa quantidade de lactose e é o mais em conta. A gente também tem que pensar no bolso do paciente. Então eu entraria com Whey Protein. Em torno de 1,2 a 1,7 gramas por quilo peso de cada paciente seria a minha suplementação. O paciente tem 60 quilos, eu entraria aí com 70 gramas de Whey Protein por dia. E o Whey Protein, gente, Whey Protein, quando alguém me pergunta, Humberto, qual o melhor suplemento para emagrecer? Qual o melhor suplemento para ajudar a pessoa a perder peso? Gente, para mim é o Whey Protein, tá? E por que eu falo isso? Porque o Whey Protein melhora a saciedade, o Whey Protein melhora a produção de substâncias que vão trabalhar na diminuição da compulsão, ajuda na parte metabólica. Ah, Humberto, mas como isso? Fácil. Você pega os estudos do Whey Protein, você utilizando aí uma dose de 30 gramas de Whey Protein no café da manhã, você melhora a saciedade do teu paciente durante o dia inteiro. Porque os aminoácidos ali que estão no Whey Protein, eles também têm a capacidade de estimular GLP-1, de estimular células, hormônios Y, estimular GIP, que é um outro hormônio que aumenta a saciedade e também melhora a parte metabólica. E não só isso, né, gente? Você está dando aminoácido, você está dando proteína para o músculo da pessoa. Porque para quem não sabe ainda, quando o corpo não tem de onde tirar energia, ele transforma a nossa musculatura em energia. E a gente começa a ter o quê? Catabolismo, começa a perder massa muscular para o nosso corpo gerar energia. É por isso que a maioria das pessoas perdem 40% de massa muscular. Mas quando você dá um suporte proteico, isso tudo reduz. Isso tudo reduz. E o Whey Protein, com certeza, gente, com certeza é o melhor suporte que você pode estar dando para o seu paciente. E não só isso, né, gente? O nosso músculo melhora o nosso metabolismo, o nosso músculo melhora o nosso sistema imunológico, a nossa musculatura estimula substâncias anti-inflamatórias. E quando a gente perde musculatura, gente, a gente perde qualidade de vida. Então, um Whey Protein de 1,2 a 1,7 gramas por quilo peso de cada paciente por dia. O que mais que eu colocaria? A creatina, sem sombra de dúvida, porque a pessoa também, como ela está ingerindo menos carne, menos proteína, porque não que ela não coma carne, é porque ela não sente fome, ela não sente vontade de comer. E a creatina é fundamental, não só para a nossa musculatura, mas também para a boa função do nosso cérebro, para a geração de energia. 20% da energia que o nosso corpo produz é aqui, ó, no nosso cérebro. E a creatina é cofator fundamental na produção dessa energia. E qual é a dose, Humberto? De 3 a 5 gramas todos os dias. E a creatina ajuda muito na manutenção da massa muscular. Então, creatina e Whey Protein, sem sombra de dúvida. Humberto, teria mais alguma coisa que você colocaria? Se tivesse uma pessoa, um paciente ali, usando uma canetinha, acima dos 40 anos de idade, eu também colocaria um HMB. O HMB, para quem não conhece, ele é um análogo da leucina. A leucina é o principal aminoácido que a gente encontra no Whey Protein quando a gente olha para o ganho de massa muscular, para o processo de hipertrofia, porque a leucina estimula uma enzima chamada mTOR.
E é mTOR que faz a síntese dos aminoácidos no nosso músculo. Ele que faz o processo de ganho de massa muscular. E o HMB também tem essa capacidade. Então eu utilizaria um HMB. E, gente, é muito importante o paciente estar fazendo exercício físico. É muito importante, especialmente exercícios físicos focados na hipertrofia, para que ajude ele nesse processo de emagrecimento a não perder massa muscular. E agora, vamos falar sobre um outro ponto que é gravíssimo também, que também atrapalha muito a qualidade de vida de quem está usando as famosas canetinhas, que é a diarreia e também a constipação. Quando você usa uma canetinha dessa, ela é rica em GLP-1. E GLP-1 é um hormônio natural que o nosso intestino produz depois que a gente acaba de comer alguma coisa. E o GLP-1 retarda os processos digestórios, retarda com que o alimento saia ali do sistema gástrico. E isso tudo aumenta o quê? A saciedade. Por isso que a pessoa comeu ali, almoçou ali e fica muito tempo saciado. Porque aquele alimento fica mais tempo ali no nosso estômago, trazendo essa saciedade. Mas isso também é ruim para a nossa flora intestinal. O nosso corpo é perfeito. E quando há esse retardamento do esvaziamento gástrico, há também uma alteração das bactérias intestinais. Por isso que tem pessoas que se sentem constipadas e tem pessoas que têm diarreia. Cada um responde de uma maneira, porque cada um tem uma flora intestinal. E Humberto, o que dá para fazer nesse tipo de caso? Olha, na diarreia, eu utilizaria o psyllium. O psyllium é uma fibra e é uma fibra que puxa muita água. Então, por isso que na diarreia eu utilizaria em torno de 2,5 de psyllium. E adicionaria também à noite, antes de dormir, que é o melhor horário de você utilizar probióticos, alguns lactobacilos, como lactobacilos rhamnosus, lactobacilos plantaros, lactobacilos reuvétios. E gosto muito também do lactobacilos coagulus para refazer ali aquela flora intestinal. E botaria ali para o intestino, eu botaria também os bifidum longo. Então eu faria o psyllium de manhã e à noite antes de dormir um pool de probióticos. Para quê? Para diminuir a água ali que vai aumentar a questão da diarreia, porque o psyllium tem essa capacidade e o psyllium também ajuda a melhorar a qualidade da flora intestinal. E usaria um pool de probióticos à noite para fazer com que essa flora intestinal trabalhe melhor, diminua a inflamação. Humberto, mas quem é constipado? Quem não está indo mais do banheiro? O que você usaria? Com certeza o citrato de magnésio, que já tem um efeito laxativo, e você está dando uma suplementação de magnésio. E também a inulina, que é um prebiótico. O citrato de magnésio usaria em torno de 300 a 500 miligramas, e a inulina em torno de 1 a 2 gramas por dia. A inulina também vai ajudar nessa questão de estar melhorando as bactérias intestinais, a flora intestinal. E você também poderia, nesse paciente constipado, com muito cuidado, entrar com pool de probióticos. Ah, Humberto, mas por que você gosta de utilizar o pool de probióticos à noite? Porque à noite, a nossa função intestinal ela é reduzida por conta da melatonina. A gente não vai no banheiro. E quando a gente não vai no banheiro, aquilo que a gente está tomando, aquilo que a gente está utilizando em termos de prebióticos, perdão, de probióticos, vai ter um resultado ainda maior. Por isso que eu gosto de utilizar o pool de probióticos na parte da noite. Gente, como eu já falei aqui no vídeo, fazer esses protocolos tem que estudar, tem que entender. Não tem estudos científicos do uso de whey protein durante o uso das canetinhas. Não tem estudos falando sobre o uso dessas vitaminas durante a utilização das canetinhas. Sabe? Tudo é a gente entender a fisiologia do que está acontecendo ali com o paciente e entender também dos suplementos que a gente pode utilizar. Por isso que a gente tem que estar sempre estudando. E esses peptídeos, a gente está olhando agora peptídeos na questão de emagrecimento. Mas daqui a pouco vai vir peptídeos para outras funcionalidades como já estão sendo estudadas. Por isso que a gente tem que saber o que passar para o paciente. Por isso que eu criei o Masterclass, onde a gente tem 5 aulas em 5 dias e eu ensino vocês a prescrever todos esses tipos de tratamento com formulações
Explico o porquê de cada substância, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo com você. Tenho certeza que esse Masterclass, para você que é médico, para você que é nutricionista ou profissional da área de saúde que indica, que prescreve, que acompanha paciente, pode fazer muita diferença. E vai ser muito bom ter você comigo. Pessoal, como eu já falei várias vezes, isso aqui é só o começo de algo que vai virar uma rotina na vida da gente que trabalha na área de saúde, que é o uso desses peptídeos. A gente está olhando agora para os análogos de GLP-1, mas vão vir outros. E eles também vão ter outros efeitos colaterais. Então acompanhe, estude, entenda seu paciente, veja a dor dele, veja como você pode ajudar ele. Porque aqui, isso sim é seu trabalho. Por isso que você está na área de saúde, como eu estou aqui com você agora. Se você gostou desse vídeo, curta ele, me segue aqui no canal, que eu vou estar trazendo vídeos toda semana, com muita qualidade, com muito embasamento científico. E se você tem alguma sugestão de vídeo para mim, coloca aqui embaixo, que vai ser um prazer poder te ajudar fazendo outros vídeos, falando sobre outras suplementações ou outras enfermidades. Muito obrigado por você ter ficado comigo aqui até o final.